Seja bem-vindo a mais um Norte à Lupa. Resumo, é o fim de semana desportivo que já passou. Foi a 16ª jornada, pautada por um mau tempo que se fez sentir um pouco por todo o país, desde danos materiais, com árvores caídas, placas em autoestradas também cortadas, enfim, deu para tudo. Tal como a 16ª jornada. Também deu para empates, para vitórias mais ou menos gordas e inclusive para um jogo adiado, o jogo do Estádio Abel Alves de Figueiredo em Santo Tirso, entre o Tirsense e o Mirandela. Este jogo foi adiado para data ainda a ver mais à frente. Um fim de semana que, como dissemos, deu para vários resultados, como vamos ver na tabela de resultados já a seguir. FAF 1, Ribeirão 1, um jogo que terminou, portanto, empatado. Infesta 1, Limianos 4, aqui uma das surpresas, o Infesta que havia batido o Mirandela 3-0 na jornada anterior, agora a consentir uma goleada em São Mamede Infesta. O jogo que o Norte Futebol acompanhou, Varzim 1, Padroense 1, Amarante 0, Vizela 0, Boa Vista 3, Vilaverdense 0, Gondomar 1, Famalicão 1, Desportivo de Joane 1, Desportivo de Chaves 2 e o Tirsense Mirandela, como já vimos, o jogo que foi adiado. Foi um fim de semana muito complicado para os clubes, atendendo às condições atmosféricas. No entanto, ainda assim, realizaram-se 7 jogos nesta Zona Norte e que provocaram algumas alterações na tabela classificativa. Assim, em primeiro lugar, e apesar do seu jogo ter sido adiado, mantém-se o líder e campeão da primeira volta, Mirandela, com 30 pontos na tabela classificativa. Em segundo lugar, agora aparece-nos o Desportivo de Chaves com 27 pontos, mercê da vitória sobre o Joane por 2-1. O Ribeirão com 27 pontos em terceiro. Em quarto lugar, aparecem-nos empatados o Vizela e o FAF com 26 pontos. Depois, no quinto lugar, aparecem-nos, aliás, no sexto lugar, perdão, aparece-nos o Limianos com 26 pontos também. O Famalicão com 25 aparece-nos em sétimo. Em oitavo com 24 aparece-nos o Tirsense. Em nono o Boa Vista com 21. Em décimo o Varzim com 20 pontos. Em 11º com 19 o Amarante. Em 12º o Vilaverdense com 17. Em 13º o Gondomar com 15. Em 14º o Padroense com 13 e em 15º lugar aparece-nos o Infesta com 12 e o Lanterna Vermelha é o Joane com 11 em 16º e último lugar. Como habitualmente o Norte Futebol acompanhou mais um jogo em direto este domingo e o jogo escolhido foi o disputado na Póvoa de Varzim, no estádio do Varzim Sport Clube, entre o Varzim e o Padroense. Um jogo que ditava uma complicação para a equipa do Padroense, é que se não vencesse, as coisas poderiam ficar muito difíceis para o clube do Padrão da Légua. Ainda assim, o Padroense foi à Póvoa arrancar um empate a ferros, um jogo que praticamente não teve história, derivado à chuva intensa que se fez sentir a norte do país, embora tenha dado algumas tréguas durante o jogo. No entanto, o relevado não se apresentou nas melhores condições, provocando um jogo muito físico e com poucas oportunidades de golo, como vamos poder ver já a seguir. Jogo disputado na Póvoa de Varzim, jogo entre o Varzim e o Padroense, depois da chuva ter dado tréguas a norte do país, no entanto o relevado em fracas condições. Escolha de campo e o pontapé de saída dado pelo árbitro da Associação de Futebol do Porto, José Rodrigues. O Padroense tentou carregar no acelerador, mas foi o Varzim que deu o primeiro mote para a tentativa de abrir o marcador. Aqui um remate do número 18 do Varzim com o pé esquerdo sobre a trave. Na resposta, o Padroense reclamar uma falta à entrada da área da equipa do Varzim e a defesa foi lesta a afastar. E aqui
um lance desperdiçado pelo ataque do Varzim, que não chega à emenda pelo seu extremo esquerdo. Mais um cruzamento para o interior da área e mais uma situação desperdiçada que acabou por morrer nas mãos do guarda-redes Marco, do Padroense. O Varzim carregava no acelerador e ali uma falta assinalada por José Rodrigues sobre o dianteiro da Póvoa de Varzim. No livre, Rui Figueiredo, de pé esquerdo, superiormente, a fazer anichar a bola no fundo da baliza do guarda-redes do Padroense, Marco, inaugurando o marcador ao minuto 36 da primeira parte. O Varzim assumia assim a dianteira do marcador e tentou resolver as coisas logo, mas mal, devido ao mau estado do terreno. A bola acaba por morrer nas mãos de Marco. Chegava assim o final da primeira parte, com o Varzim na frente do marcador por 1-0. Pontapé de saída para o segundo tempo, com os da casa a saírem para o jogo. Aqui um lance que motiva uma substituição forçada já na segunda parte. Augusto Mata havia já feito 2 substituições e foi obrigado a fazer a terceira alteração em 3 minutos, saída de Armando lesionado e a entrada de Ricardo. Livre cobrado por Gazela sobre a trave do guarda-redes varzinista. Era a tentativa do Padroense chegar ao empate. Aqui na resposta o Varzim a tentar chegar ao 2-0 com grande defesa de Marco e depois um remate desenquadrado com a baliza por parte do centrocampista do Varzim. O Padroense na resposta a pedir uma falta para grande penalidade que José Rodrigues não atende, mesmo depois de reclamações dos jogadores do Padroense e com o respectivo cartão amarelo. O Varzim tenta responder e fechar as contas, mas Marco nega o 2-0 à equipa poveira. Pontapé de canto e aqui bola no braço e José Rodrigues perentório a assinalar o castigo máximo. Penalti contra o Varzim, que daria a hipótese ao Padroense de chegar ao golo do empate. Chamado à conversão, o número 17, Paulinho, bate a bola superiormente para o fundo da baliza do guarda-redes varzinista e a restabelecer o empate a uma bola, para delírio dos jogadores que vieram do Padrão da Légua. Padroense numa última tentativa a rematar sobre a trave para o quase 2-1 da equipa liderada por Augusto Mata. O Varzim ainda a tentar chegar ao golo, mas nada saía bem. E era assim o resultado final na Póvoa de Varzim, com o apito final de José Rodrigues para o final da partida. Varzim 1, Padroense 1. Como podemos ver, Varzim 1, Padroense 1, um jogo que terminou empatado com golos aos 36 minutos da primeira parte por Rui Figueiredo, através de um livre direto para a equipa do Varzim, e de penalti Paulinho restabeleceu aos 41 minutos da segunda parte o empate para a equipa de Augusto Mata. Jogo que termina assim com um empate, conforme vimos, e que ditou ainda assim a divisão de pontos, o que veio dar algum alívio à equipa do Padroense, visto que o Infesta perdeu em casa por 4-1, com o Limenos e o Joana também a ceder os 3 pontos perante o Desportivo de Chaves, ao perder por 2-1, o que fez com que a equipa do Padroense voltasse a saltar para cima da linha de água. E durante esta semana, como habitualmente, o Norte Futebol vai andar pelos clubes da Zona Norte, o que vai acontecer já precisamente a partir de amanhã, para que na sexta-feira nós estejamos novamente consigo para o Norte à Lupa Antevisão, onde vamos poder mostrar-lhe todas as reportagens que foram feitas ao longo da semana, as opiniões, as entrevistas. Por isso, não perca, já na próxima sexta-feira, o Norte à Lupa Antevisão, com as reportagens e as entrevistas, e não perca também já o próximo direto, no próximo domingo, a partir do Estádio do Passal, jogo entre o Ribeirão, Grupo Desportivo Ribeirão, e o Futebol Clube de Infesta. Da minha parte, desejo-lhe a continuação de um ótimo dia. Eu prometo voltar na próxima sexta-feira e espero por si desse lado a acompanhar-nos. Até sexta, se Deus quiser.